Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje a minha aula é a pedidos também. Me pediram, gostei da ideia, espero que vocês gostem também. Vai ser a vida e obra de uma grande mulher chamada Maria Sklodowska. Nunca ouviram falar? Maria Sklodowska, quem era ela? Vocês agora vão conhecer. Depois que ela foi para a França, que ela casou, que ela ficou conhecida, ela é conhecida como Marie Curie, Madame Curie. Ela continuou, né, com o seu nome original polonês, que é Sklodowska. Então ela ficou, depois que casou, ela ficou Marie Sklodowska Curie, mais conhecida como Madame ou Marie Curie, tá? Então vocês já sabem quem é, tá? A grande física, a grande química polonesa, detentora de 2 grandes prêmios Nobel, de áreas diferentes, tá? Bom, ela nasceu em Varsóvia em 1867. Varsóvia, vocês sabem, que é uma cidade lá da Polônia. Mas na época que ela nasceu, fazia parte do Império Russo Cesarista. Bom, como eu falei, ela era uma grande física, uma grande química que conduziu pesquisas pioneiras, principalmente sobre radioatividade. Eu vou colocar 5 itens para vocês verem como ela foi a pioneira em muita coisa. Ó, primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, primeira mulher. 2, primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio Nobel 2 vezes. 3, única pessoa a ganhar prêmio Nobel em 2 campos científicos diferentes. 4, a primeira mulher a se tornar professora da Universidade de Paris. Antes eram só homens que lecionavam. E, para terminar, 5º item, em 1995, foi a primeira mulher a ser sepultada no Panteão de Paris. Lógico que ela morreu muito antes, mas em 1995, seu corpo foi trasladado para o Panteão de Paris. Agora vou dar uma paradinha para dizer o que é Panteão. Panteão tem em Lisboa, em Paris, em Roma, em vários países. O que é Panteão? Panteão, a origem etimológica de Panteão vem de Panteion, que quer dizer do grego, que quer dizer todos os deuses. O que é um panteão? Onde ficam os mortos ilustres, aqueles que fizeram algo de muito importante na vida, para a pátria, para a cultura, para a ciência. Bom, ela então está no Panteão de Paris. Originalmente, esse Panteão de Paris era a Igreja de Santa Genoveva, mas desde a Revolução Francesa passou a ser o Panteão para homenagear as pessoas ilustres, como eu falei, que marcaram história na França. O edifício do Panteão de Paris tem a forma de uma cruz grega e tem uma cúpula de 83 metros de altura. Até eu terminar minha pesquisa, tem lá só 67 túmulos, tá? Olha só quem está lá. Émile Zola. Quem não conhece Émile Zola? O autor de Germinal, tá? Qualquer hora eu vou falar dele, que eu sou muito fã, apreciador da obra de Émile Zola, que escreveu Germinal. Voltaire também está lá, o grande iluminista, quem não conhece. Victor Hugo está lá, o autor dos Miseráveis. Gente, Os Miseráveis é uma obra fantástica, que ninguém podia morrer sem ler essa obra. Os Miseráveis de Victor Hugo. E estão lá muitos outros, eu falei 67. Está lá também o casal Curie, a Madame e seu marido Pierre, que também era um grande cientista. Eu vou falar sobre os dois, tá bom? Agora, só uma outra partezinha. No Panteão de Lisboa, o Panteão de Lisboa fica na igreja de Santa Engrácia, desde 1966. De 1836 a 1966, o Panteão Nacional de Portugal, de Lisboa, ficava no Mosteiro de Jerônimos. Então, em 1966, passou a ser na igreja de Santa Engrácia, que eu estive lá, é maravilhoso esse Panteão de Lisboa também. Bom, mas voltando a Madame Curie, ou Marie Curie. Ela era filha de um professor de física e matemática.
E sua mãe era professora, diretora de escola, pianista, cantora. Bom, Marie tinha um contato, então, direto, desde que nasceu, com as ciências. Porque a família dela, como era toda ligada às ciências, matemática, ela valorizava também muito a educação e a cultura, tá? Só que Marie, ela sofreu 2 grandes perdas na infância. Perdeu uma das irmãs de tifo, morreu de tifo, e a mãe morreu de tuberculose ainda muito nova. Diz a história, diz seus historiadores, que ela entrou num quadro depressivo muito grande, então o pai incentivou-a mais ainda para sair desse quadro depressivo a se dedicar aos estudos, e foi o que ela fez. Com 15 anos, formou-se no ensino médio com um destaque enorme na sua turma. Só que não conseguiu entrar na universidade, sabe por quê? Na Universidade de Varsóvia, porque lá só entrava homens. Mulheres não entravam na Universidade de Varsóvia na época dela. Então, o que ela pensou? Vou para a França, seguindo o exemplo de uma irmã que ela já tinha ido, tá? Mas, cadê dinheiro? Aconteceu algo muito sério na família, que perderam bens e o seu pai perdeu o emprego. O que aconteceu? Como eu falei, a Polônia fazia parte, né, do Império Russo, tá? E o pai dela, que também era um cientista, se posicionava a favor da separação e independência da Polônia. Isso que aconteceu? Ele perdeu o emprego e foi demitido. Então, a família ficou numa situação financeira muito ruim. Então, o pai, para sustentar os filhos e a família, teve que abrir uma escolinha para ele, tá? Então, ela queria ir para a França, porque ali não tinha condição, não podia entrar na universidade, não podia fazer nada porque ela era mulher. Mas cadê dinheiro? Então, sabe o que ela fez? Ela começou a dar muitas aulas particulares e até trabalhou como governanta para ganhar dinheiro para passagem para ir para a França, tá? E quando teve dinheiro, lá foi ela, finalmente, para Paris. Em 1891, quando ela tinha 24 anos. Então, Marie Curie foi com 24 anos para a França. Lá na França, ela ingressou na Universidade Sorbonne, tá? E aí foi aí que ela mudou o nome de Maria para Marie, tá? Em 1894, 3 anos depois que ela chegou, aos 27 anos, conheceu o professor de física Pierre Curie. E no ano seguinte casaram. Então, sua assinatura, ela nunca abandonou o nome polonês. Sua assinatura ficou sendo Marie Sklodowska-Curie, tá? Bom, o casal teve 2 filhas, Irene e Eve. Sendo que a mais velha, a Irene, depois eu vou falar dela, seguiu os passos dos pais, tá? E também recebeu, em 1935, bastante anos depois, o Nobel de Química, tá? Bom, agora eu vou falar do casamento de Marie com Pierre. Em 1897, estavam casados há 2 anos, a Marie começou seus estudos sobre radiações produzidas pelo urânio, sendo ela responsável, dizem, por criar o termo radioatividade, ao concluir que a radiação emanava de dentro de um átomo. Bom, isso foi em 97, ela começou esses estudos muito fortes sobre radiações. No ano seguinte, 1898, tinha 3 anos de casada, Pierre, professor de física, também cientista, se juntou a Marie nos seus estudos sobre radioatividade, tá? E aí eles começaram a estudar os 2 juntos, né? Duas sumidades na física. Então até tiveram autorização da escola de física e química para improvisarem um laboratório no porão da instituição. Então eles improvisaram esse laboratório e começaram a estudar, a pesquisar a radioatividade. Nesse ano, a Marie anunciou a descoberta, nesse ano, 1898, a descoberta do rádio e do polônio.
Polônio, ela deu esse nome em homenagem à sua terra natal, Polônia, tá? Bom, em 1903, na sua tese de doutorado da Marie, que foi sobre pesquisa sobre substâncias radioativas, ela, logicamente, passou com louvor nessa tese de doutorado. E o que se falou sobre essa tese? Foi considerado, na época, mesmo ela sendo mulher, como a maior contribuição científica de uma tese de doutorado até então. Foi a maior contribuição científica de uma tese de doutorado até então. Isso em 1903. Pesquisa sobre substâncias radioativas. E nesse ano mesmo, há o recebimento do Prêmio Nobel de Física, que ela recebeu junto com seu marido e outro cientista, Becquerel. Então, o Prêmio Nobel de Física, em 1903, foi dividido entre ela, o marido, e Becquerel, tá? Nessa época, também, a Marie Curie, ela recebeu a medalha Navy pela Real Sociedade de Londres. Uma parte, foi a primeira mulher a receber essa medalha em Londres, tá? Agora, isso foi em 1903, recebeu o Prêmio Nobel, recebeu essa medalha, só que em 1906 há uma grande tragédia na sua vida. O que acontece? Pierre morre atropelado por uma charrete. Acho que estava chovendo muito, ele passou, né, e aí foi atropelado e ele morreu com achatamento do crânio na hora, tá? Bom, isso foi em 1906, ela ficou muito mal, mas continuou com as suas pesquisas. Em 1911, tá? Ela estava viúva há 5 anos, continuou com as pesquisas lá no laboratório e ela foi difamada pela imprensa. Difamada, assim, de um modo, chamaram até de judia, que ela não era, não tinha nada se fosse, mas ela não era judia. Então colocaram judia, olha só a manchete, judia estrangeira destruidora de lares. Por quê? Porque houve essa fofoca, ela foi perseguida, um dia chegou na casa dela, estava uma multidão na casa dela, com panfletos, e ela teve que se refugiar com as filhas na casa de amigos. Foi assim terrível. Em 1911, o que aconteceu? Ela se envolveu amorosamente com um cientista também do seu laboratório, que tinha sido aluno do marido, do Pierre. Ele estava separado da mulher, mas não oficialmente. Então, os dois, ela que tinha mais de 40 anos e ele era só 5 anos mais novo que ela. Então, os dois trocavam cartas amorosas. E a mulher, quer dizer, oficialmente a mulher dele, desse homem que estava tendo um caso amoroso com a Marie, publicou na imprensa essas cartas amorosas. Então, foi um escândalo, tá? Então, foi revelado pela imprensa um caso amoroso com um físico, com esse físico, que foram essas cartas divulgadas pela ex-esposa. Então, foi, como eu falei, um escândalo, tá? E foi muito explorado por seus oponentes acadêmicos, tá? Então, destruidora de lares, tá? Demorou para ela passar por esse problemão, tá? Bom, mas voltando, tá? Vou falar sobre o machismo e preconceito da época, no século XX. O que ela passou, ela tinha que ser muito boa, muito melhor que todos os homens para ela poder sobressair, com todos os seus méritos, porque havia muito machismo e preconceito. Bom, a área, todo mundo sabe, a área da ciência, a maioria masculina, na época mais ainda, né? Mas ainda não, era só masculina. Então o ambiente era hostil para Madame Curie. Vocês para terem uma ideia, ela foi pelo seu trabalho, pelos seus prêmios, ela foi indicada para a Academia Francesa de Ciências e ela perdeu por um voto, só por ser mulher. Sabe por quê? Porque ela não aceitava mulheres. Então, houve aquela pressão para ela entrar, né? Mas ela não entrou porque ela era mulher. Sabe quando que as mulheres passaram a participar da Academia Francesa de Ciências? Somente em
1979, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Bom, mas vamos retornar à Polônia, sim? A sua terra, que ela, inclusive as filhas, ela botou amas para ensinar o polonês para elas. Elas falavam tanto francês quanto polonês, e ela nunca esqueceu a sua terra natal. Ela tentou, depois de todos esses prêmios, de tudo isso, ela tentou retornar à Polônia, porque ela queria levar seus conhecimentos ao seu país, mas foi rejeitada pela universidade de seu país, sabe por quê? Por ser mulher, tá? Bom, agora vou ver o que ela fez de importante na história da física e da química. Vamos ver o raio-x. Você vê que o estudo dela, o foco principal era a radioatividade. E como é que foi o raio-x na Primeira Guerra? Ela na Primeira Guerra, o raio-x foi fundamental para o tratamento de soldados feridos a bala, com fraturas, então tinha que ter um raio-x. E ela pôs em prática esse serviço de radiografia móvel, tá? Mas para esse trabalho, em campo de batalha, na guerra, na Primeira Guerra, todo mundo sabe que vai de 1914 a 18, ela não tinha recursos, então ela buscou ajuda de pessoas ricas, buscou ajuda em laboratórios, para quê? Para comprar equipamentos, para treinar técnicos com aparelho de raio-x para poder ajudar nos feridos da guerra. Para vocês terem uma ideia, a Madame Curie instalou 200 estações de tratamento radiológico nas zonas de combate na Primeira Guerra, tanto na França quanto na Bélgica. E para vocês, houve pesquisa e foram atendidos com esse serviço mais de 1 milhão de soldados na Primeira Guerra, tá? Bom, agora a importância também do raio-x, da radiação, no tratamento do câncer. Vou falar que ela esteve no Brasil, sabia? Em 1926, e foi de muita importância nos estudos posteriores do tratamento do câncer. Olha só, em 1926, ela visitou o Brasil para uma convenção. Sabe aonde? Em Belo Horizonte. Lá, depois ficou constatado que ela doou 2 agulhas de rádio para o tratamento de câncer. Bom, o instituto onde ela foi para a convenção, em Belo Horizonte, era o primeiro hospital especializado em radioterapia. Depois da visita dela, passou a receber pessoas do Brasil todo. Agora, ela foi nessa convenção, ela falou, e ela disse que o maior desafio da utilização da radioterapia era a dosagem correta do rádio para tratamento dos tumores. Os níveis altos ou acima da necessidade podia ser prejudicial. Então, Madame Curie, quando esteve no Brasil, em Belo Horizonte, ela esclareceu dúvidas, deu aulas. Conclusão: o rádio, para fazer essas radioterapias, era comprado na França, mas agora, a partir da visita dela, tinha o certificado de dosagem assinado por Madame Curie. Por isso que o hospital passou a receber gente do Brasil inteiro. Atualmente, essa instituição chama-se Hospital Borges da Costa, lá em Belo Horizonte, especializado para pacientes de câncer, tá? Bom, agora eu vou falar da morte dela, infelizmente. Como é que ela morreu? Bom, após décadas de exposição à radiação em seu ambiente de trabalho, de que forma ela morreu? Morreu com leucemia. Tem uma fonte que diz que não foi leucemia, foi anemia plástica. Uma causa ou a outra, ambas são causadas pela exposição prolongada a elementos radioativos. Ela morreu no dia 4 de julho de 1934, aos 66 anos. Mas a filha dela, lembra que ela teve 2 filhas, e a primeira filha, a primogênita, também seguiu os passos da mãe e do pai? A Irene, ela nasceu em 1897 e só vai morrer em 1956. Ela era primogênita e vai também ganhar um prêmio Nobel, tá? Ela foi enfermeira na Primeira Guerra, de 14 a 18,
e também estudou na Universidade de Sorbonne, em Paris. De 1921 a 1935, ela era uma cientista, pesquisadora do laboratório Curie e da Universidade de Paris. Então, ela seguiu os passos da mãe e do pai. E ainda por cima arranjou um marido, assim como a mãe, também um cientista, e os dois formaram uma dupla muito importante nesse campo das ciências, tá? Ela casou com Jean Frédéric, também parceiro da carreira científica dos pais. O Nobel foi em 1935, sobre radioatividade artificial. Bom, para encerrar a aula, hoje em Paris existe o Museu Curie. Esse Museu Curie é imperdível. Ela tem objetos pessoais, tanto da Marie como do Pierre, tem material de pesquisa, tem mobiliário, roupas, etc. Então, hoje, quem quiser saber mais um pouco sobre Madame Curie, vai a Paris e vai nesse museu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo, até a próxima!